Como planejar os seus horários e ter um dia mais produtivo? É sobre isso que eu e Luciana Pelinser estaremos aqui conversando com vocês. Deixa eu convidá-la aqui para a live. Oi, Dai, seja bem-vinda. Como você está? Quanto tempo que eu não a vejo, que saudade. Deixa eu mandar aqui a live para a Lu, que vai entrar aqui comigo e a gente vai falar sobre a relação, né? A importância da gente ter aí os horários. Oi, Norma, seja bem-vinda. E a Lu, ela vai falar isso com toda tudo que ela vai trazer aqui de conteúdo baseado na neurociência, né? Então, eu acredito muito que qualquer objetivo que a gente tenha e que queira conquistar, é fundamental que a gente tenha uma boa rotina, né? Olha que linda, ela acabou de chegar aqui, que a gente tenha, né, uma boa rotina. E essa questão, né, dos horários, planejamento, ter essa clareza do meu dia, enfim, tudo isso é extremamente importante. Ela já chegou aqui, deixa eu enviar aqui o convite para Lu. Lu, ver se chegou aí o convite para você. E aí, você chegou, você já vai. Já chegou. Oi, Nani. Oi, Lu, boa tarde, Deixa eu tudo bem colocar com você? tudo. Tá conseguindo me ouvir de boa? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô sim, é que eu coloquei o fone e, e aí correndo. Ah, correndo, né, Lu? Dia Nossa, cheio aí, né? cheguei correndo aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Feliz de ter você aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, Lu, mas antes, Tá. né, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sim, de como eu a vejo, né? Uma mulher extremamente forte, uma líder super comunicativa, inteligentíssima, né? Ah, Influente e que é responsável, né, por um projeto tão bonito que é o Fortalecendo Mulheres, né, responsável por eu estar aqui, eu posto todo dia praticamente, né, que eu faço a leitura da Bíblia, né, e isso eu faço, eu me encontrei, né, e foi muito mais fácil eu incluir isso na minha rotina com o grupo, né, Restaurando o Altar. Então, gostaria que você se apresentasse e já deixar aqui meu agradecimento, né? Sempre quando você está lançando um desafio, um projeto, eu sempre estou dentro, porque eu sempre aprendo bastante com você, desde as suas lives até os desafios que você faz. Sou muito grata, porque em algum momento você entrou na minha vida, a gente se conectou e eu só tenho é coisas incrível, né, boas Nani? com você, Ô, muito Nani, bom. eu tô tentando esconder minhas bagunças aqui atrás. Ó, com o quadro lotado de papelzinho, mas não vai dar, gente. Vocês vão ter que ver a produção aqui também. Tá É. ótimo, tá Ô, ótimo. Nani, é interessante, né? Deixa eu até compartilhar uma coisa aqui com as meninas. E com você também. A gente se conheceu pelo curso da Valesca Bruzzi, não foi? Foi, Você em Passos. Você foi. sabe que esse ano eu renovei, né, para ficar dentro da comunidade. E foi interessante que eu tive um sonho, e eu não lembro exatamente detalhes desse sonho, mas o que eu entendi desse sonho é assim que eu tinha que aproveitar mais as conexões oferecidas dentro desse grupo. E aí eu falei, putz, é verdade, olha, a Nani foi uma pessoa que chegou, se aproximou, e foi um presente que a gente ganhou realmente de se conhecer. Dentro desse, muitas outras podem também surgir dali, né? E aí até fiz uma live com uma moça esses dias, a Kate, também foi muito bom. Ela falou sobre relacionamento e como que a gente precisa aproveitar oportunidades, né? Com força, com força. Esse projeto que você estava falando de leitura bíblica é o quarto ano que a gente tem. E, quantos testemunhos, sabe, Nani? Quantas, quantas afrontas também, mas quantos testemunhos a gente tem todo dia. E aí, esse ano, quando a gente ouviu de Deus que era para aumentar esse projeto, a preocupação veio, a insegurança veio. Falar, meu Deus, mas a gente já dá conta de 14, como vai dar conta de mais 7? E as meninas super casaram com a ideia e apareceram mulheres. E a gente fala assim, onde essas mulheres estavam, gente?
onde essas mulheres estavam e por que a gente não tinha convidado antes, né? Então, esse projeto é um trabalho assim, voluntário, que tem várias voluntárias que me ajudam muito nisso. Então, hoje, se a Luciana sai desse projeto, apesar de ter sido aquela pessoa que começou, o projeto não morre. Esse era o meu sonho com esse projeto, é que ele conseguisse andar com com as próprias pernas. E aí a gente tem também o Instagram, né, do projeto, que tem agora, a gente está implantando live ao meio-dia, todo dia, segunda a sexta, aliás. Essas meninas são doidas, Nani. Elas são doidas de pedra. Tudo que eu coloco, elas topam. É, É que show de bola. bacana. Mas deixa eu apresentar o profissional. Eu sempre trabalhei com gente, desde sempre na minha vida. Por um período eu trabalhei com gente pequena, então eu dei aula. Depois eu trabalhei com gente adolescente, então eu trabalhei na clínica de psicopedagogia por muito tempo. Depois gente mulher apareceu na minha história, né? Até o livro Fortalecendo Mulheres. E, na verdade, eu comecei fazendo um curso online, um desafio de 7 dias. Eu não sabia nem mexer com online em 2018. Não sabia mexer com o Instagram, não foi para o Instagram, foi pelo Telegram, que eu gosto muito, né? Já percebeu. E aí eu comecei a fazer projetos ali, desafios ali, mulheres se aproximaram, muitas. E aí eu gravei o curso Fortalecendo Mulheres em 2018. E de lá para cá, eu já tinha estudado coaching, né? Já tinha feito várias formações em coaching, na neurociência também. E de lá para cá, eu senti a necessidade da psicanálise, de entender melhor esse universo assim, inconsciente. E assim, de lá para cá, outros estudos foram sendo ressignificados e outros foram sendo necessários a gente fazer. Uma das coisas que eu gostei muito de estudar, eu acho que tem a sintonia nessa live de hoje, foi a psicofisiologia. E onde mostra assim, tudo que a gente, eu acho que onde a gente se conecta muito, nós duas, é no lance da rotina. Tanto eu quanto você, a gente tem uma rotina, né? Assim, que a gente entendeu o benefício da rotina. E a gente entendeu o benefício da palavra sistemático. Muita gente foge do sistemático. Fala, alguém que é sistemático, então alguém que é chato. Não, gente. Alguém que é chato mesmo. Alguém que é sistemático é porque respeita os sistemas. E aí eu já comecei a falar, eu não sei se já era para começar a falar. Nossa, com certeza. A hora que você se sentir à vontade, já engatou, já Fechou. pode seguir. Maravilha. E aí, nesse estudo da psicofisiologia, Nani, foi algo que eu vi muito sentido. E eu já tinha estudado também, eu gosto de olhar o ser humano como algo integral, sabe? De olhar a forma integral, corpo, alma e espírito. Então, assim, né, sempre as pessoas perguntam, mas você faz o quê? Você trabalha com a parte espiritual também? Com a parte emocional também? Com a parte física, naquilo que eu tenho de conhecimento também? No que eu não tenho, eu indico. Então, mas também é uma preocupação. É um foco, vamos assim dizer. Por quê? Porque a gente foi entendendo como tudo está integrado. Como a gente precisa, a questão que eu estava falando do sistemático. Como nós somos um sistema. E como nós somos um sistema, somos sistemas respiratórios, sistema excretório, sistema digestório, sistema circulatório, né, sistema hormonal e aí por diante. Todos esses sistemas juntos compõem o que nós somos. Então, como é que a gente vai atuar, vai funcionar de uma maneira que não seja sistemática? Não é alguma coisa inteligente. Não é? Eu costumo falar que nós somos natureza. A gente não ficou fora. Então, se a natureza funciona de uma determinada maneira, por que a gente quer funcionar de outra maneira? Não é? Você estava falando da questão da neurociência, o nosso aparelho, aí, toda a neurociência que nos compõe, aí, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode falar assim, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, né, tudo isso está em concordância com a natureza. Por exemplo, daqui para ao final do dia, a gente já vai sentindo um pouco mais de cansaço. A gente já vai sentindo a nossa energia diminuir. Mesmo as pessoas que são mais noturnas vão ficando mais dispersas. Particularmente, desculpa se
se tiver discordância aqui, mas eu acho que ninguém nasceu para ser mais noturna. Porque se fosse assim, tinha o sol só para aquela pessoa. Nós somos sistemáticos, né? Então, assim, de noite existem uma série de neurotransmissores, de hormônios que eles vão funcionar quando escurece e eu fecho os olhos. E eles vão começar a mudar. Por exemplo, não é incomum a gente perceber que, assim, 2 horas da manhã... tem muita gente que fala, eu acordo às 3 horas da manhã, eu acordo às 4. Mas 2 é difícil. É muito comum uma pessoa falar assim, eu não durmo antes da 1, mas 2 está dormindo. É ou não é? É 2 horas verdade. é um horário que é difícil de falar, tá acordado. Tá dormindo. Porque 2 é o horário de pico mais forte do nosso sono. Do sono pesadaço. Mas também já não é incomum a gente perceber que, assim, logo umas 5 horas da manhã, tem gente que até percebe o quanto esquenta um pouquinho o tempo. Outros não percebem, né? Mas aí, assim, de manhã já é um horário que a gente já está com substâncias químicas do nosso corpo correspondendo para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente começar o dia, para a gente se ativar. Eu gosto muito de estudar o material dos indianos, né? Do que eles falam sobre o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, né? Nossa, Os eu ia falar indianos, exatamente isso. eles estão anos-luz à nossa frente, né? É, com relação a esse estudo. Porque eles identificaram como que nós somos natureza e como que a gente precisa estar em concordância com esse ritmo todo. Então, assim, quando a gente acorda, existem algumas substâncias químicas que entram em ação. Então, a gente pode até achar que é de cada um, que é de 1 para 1, mas existe o horário ideal para o corpo humano se alimentar, o horário ideal para o corpo humano se exercitar, o horário ideal para o corpo humano acordar, o horário ideal para o corpo humano ir ao banheiro, para excretar, o horário ideal para o corpo humano dormir. Existe o horário ideal para as coisas e a gente não pode fingir que não existe. A gente pode até adaptar conforme a nossa realidade. Agora, você tem um ritmo, né? De repente, esses dias eu estava acompanhando uma viagem ao mundo que a Fabiola Mello fez e ela estava falando, gente, o fuso está me acabando. Por quê? Porque quando o corpo estava entrando naquele equilíbrio, mudava, não é? Outra temperatura, outro horário, outro tempo, outro ritmo ali. Por quê? Porque o movimento que a gente tem, né? O ritmo que a gente tem, claro que isso vai alterar. Não tem dúvida alguma que isso vai alterar. E aí a gente vai perdendo algumas possibilidades que a gente tem. E daí a gente se sente mais cansado, a gente se sente mais estressado, a gente se sente mais enrugado, a gente se sente mais feio e a gente não vai sabendo por quê. Né? Por isso que quando você faz as planilhas, eu falo, gente, eu amo as planilhas da Nani. Né? Show de Sim. bola. Não, e assim, quando você fala, né, alguns pontos assim que eu acho bem, nossa, perfeito isso que você falou. Que assim, uma pessoa sistemática, e eu fui essa É, pessoa que não que criticava as pessoas que eram não é. sistemáticas, até eu entender que eu era uma pessoa sistemática, né? E que eu fui ver isso quando eu fui empreender. Quando eu saí de CLT e passei a empreender, consegui perceber o quanto eu era sistemática e aí eu consegui reconhecer o quanto ser sistemático era bom, né? E agora você traz esse olhar, né? Que uma pessoa sistemática é uma pessoa que respeita o sistema, né? Desde Isso os aí. pequenos, né? Os microsistemas, né? Porque tudo aquilo que os nossos órgãos internos, por exemplo, eles têm vários, né? Microsistemas, desde o macro, né? Tipo, funcionamento de uma empresa, por exemplo, é um É macrosistema. sim. O nosso Então, planeta, né, Nani? O e nosso planeta, não, a gente não escuta Deus falando, vai lá, Sol, sua vez agora, uhul. Você não escuta, já tem um sistema pronto. Tem um Salmo 19, se não me engano, que ele fala exatamente isso, que não se ouve a voz. Mas ele vem no horário certo e ele se põe no horário certo. Não é? Então, assim, já está um sistema elaborado, organizado e planejado para isso. Agora, o que eu acho mais interessante hoje em dia, o mal, né? O mal da nossa geração é o estresse, é a ansiedade.
crianças, adolescentes ansiosas, né? Mulheres, então, nem se fale. O mal é a ansiedade, o acúmulo de cortisol que se tem aí, né? Visivelmente no corpo. E por quê isso? Porque a gente não tem respeitado o ciclo, né? O ritmo circadiano aí todo, que foi preparado para que a gente possa ser feliz assim. Muita gente fala assim, eu não consigo acordar cedo. Eu era dessa, que não conseguia acordar cedo. Né? Eu costumava falar assim, olha, que uma pessoa que acordava antes das 7 da manhã não podia ser feliz. Gente, o ser humano não é mais feliz porque acorda antes das 7 da manhã. Não é possível. E aí eu me desafiei, em 2020, a começar a acordar no momento que eu não precisava, porque estava em pandemia, eu não podia sair mesmo. Eu tratava na ocasião de uma anemia e eu não podia sair de casa, porque não podia correr risco de pegar a infeliz da doença que eu acabei pegando 3 vezes e uma não confirmada, né? Mas era justamente por isso que não podia sair. E naquele momento, eu falei, não, eu vou aprender a colocar em ordem o meu corpo, até porque quando a gente faz isso é incrível. Mas quando a gente começa a se colocar no alinhamento, na ordem, né? No ritmo, essa é a melhor palavra. Até as questões aí de enfermidades vão vazando, vão dando lugar, vão saindo. Porque a gente está deixando o nosso corpo funcionar sem barreiras, né? Quando a gente aprende a hora certa de um alimento, né? Eu vejo que você toma todos os dias de manhã água com limão, né? Eu gosto do shotzinho. Há muitos anos eu tomo shotzinho de manhã. Por quê, gente? Porque a hora de manhã é importante repor a água que perdeu durante a noite, na transpiração natural. É importante colocar algo ácido para o nosso... Todo o nosso estômago está sendo preparado para receber um alimento depois. É importante aquele tempo de pelo menos 12 horas sem sobrecarregar, né? Pelo menos 12 horas de jejum. Mas minha médica falou que eu não posso. Tem certeza que ela não falou que não pode ficar 12 horas? Talvez falou como eu já ouvi. Não dá para fazer jejum de 16 horas. Luciana, por enquanto, não. Então, tudo bem. Num período da vida a gente, né, não pode. Mas 12 é o natural do corpo, né? Hoje em dia está na moda falar que não precisa mais. Pode dormir 4, 5, 6 horas. Eu não sei de onde foi tirado isso. Porque uma coisa que eu aprendi também com um livro de indianos. Eu não lembro o nome do livro, depois eu vou lembrar. Fala de sono. Ele fala que nós, no período de 7 dias, a gente pode sim repor sono. Então, olha a importância da gente dormir mais cedo quando pode. Né? Não é dormir até mais tarde, porque o horário que passou não valeu para nada. Mas o antes, sim. Ele coloca que o ideal era a gente dormir 5 horas até 5 horas depois da meia-noite e 3 horas antes. É difícil quem vai dormir 9 horas da noite. Então, quando pode, faça. Sim, exato. E assim, né, juntando, né, tudo isso que você falou, entra o quê? Ter uma rotina de qualidade, né? E uma rotina de qualidade, assim, eu vejo, né, Lu? Ela demanda de ter horários. Talvez não vai ser exatamente todos os dias, exatamente do mesmo jeito, não, mas um mínimo, né? Aquilo que conseguir estipular, que tem uma... Tanto que assim, né? A frase do meu WhatsApp, eu nem sei quantos anos mas a frase do meu WhatsApp é: o segredo do sucesso é encontrado na rotina diária. Olha. Porque quando a gente tem, né, uma rotina, quando a gente consegue observar mais, a gente consegue se auto-observar, a gente consegue entender onde estão os pontos falhos, né, quais são os momentos que de repente eu fico com mais fome, ou que eu fico mais irritada, ou que eu fico mais cansada, né, e aí eu olho para o meu mês, em qual período do mês que isso acontece, e aí dentro desse processo de autoobservação, quando a gente está com uma rotina, né, mais organizada, assim, mais determinada, tudo isso fica mais fácil. Por quê? Por conta do ritmo. Por conta do ritmo, né, que o corpo ele vai entrando. A gente está agora, a Mari entrou aqui na live, a gente está num processo agora nesse mês de agosto, e a gente fez um combinado. Ela é minha coach de emagrecimento, né, e vida saudável.
E aí a gente fez um combinado de acordar todos os dias às 5:30 da manhã, de segunda a sexta-feira, durante esse mês de agosto. E aí, durante esse mês de agosto, eu já pude perceber várias coisas que eu não Olha, tinha percebido antes. E aí, tudo isso é o quê? São pontos de melhoria que a gente vai conseguindo acrescentar, que vão o quê? Vão contribuir para ter uma vida melhor, para conseguir melhorar a qualidade de vida, para conseguir ajustar, porque assim, a gente não consegue mudar tudo da noite para o dia, mas a gente sim, consegue fazer assim vários ajustes ao longo dos dias, cada um, é né, sim, dos dias. Então, é assim. muito. Se a gente pensar, eu amo, amo o material do Milagre da Manhã. Amo. Se a gente pensar na rotina matinal, já está com um excelente começo, não é? Ô, Nani, não é difícil. Muita gente pergunta para mim, ô Lu, como é que você dá tempo, você dá conta de tudo? Primeiro, eu não dou conta de tudo sozinha. É um engano. Eu aprendi que tem coisas que eu preciso, em momentos da vida, por exemplo, que eu com estudo agora, que sou eu quem eu quero fazer. Eu quero fazer ele do começo ao fim, eu quero fazer. Está tudo rabiscado ali no meu muralzinho ali, tem outro aqui, cheio de post-it aqui do lado. Eu quero aprender a fazer. Isso não significa que eu vou fazer sozinha para sempre. Depois que eu aprender a fazer, eu sei delegar. Então, assim, mas uma das coisas que eu aprendi é as primeiras horas, as primícias, né? As primeiras horas do dia, elas vão determinar o meu dia inteiro. Então, por isso que eu gosto de fazer uma ativação logo cedo, físico, o emocional e espiritual. Então, para mim, uma coisa que eu amo, Nani, amo, é ver o sol nascer. Um dia eu me toquei. Falei, por que eu não faço isso todo dia? Porque onde eu moro não tem a vista. Então, quando eu mudei para onde eu moro hoje, uma das coisas que eu falei, eu quero ver o sol nascer todo dia. Então, assim, a gente mudou para o lado que tem. Era o meu critério. Acho que o povo, acho que os corretores falam assim, é louca. Tanta coisa para falar, né? Ela não perguntou qual é o piso, ela não perguntou ela perguntou só se dá para ver o sol nascer. Porque É, isso, para mim, me ativa a alma, me é, reposiciona, me faz, né, falar, putz, se o sol está nascendo sem eu fazer nada, né? Então é isso, né? Tem uma sim. fidelidade aqui, né? Sendo renovada nessa manhã. Então eu É gosto de. se sentir viva, né, Lu? É É muito essa assim, sensação que eu tenho quando eu vejo assim, o sol nascer. Isso me dá uma sensação de que eu tô viva, sabe? É difícil até de explicar, mas é uma sensação de que eu tô sim, viva mesmo, né? posiciona a alma da gente demais. E outra coisa, se a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa da gente não ser consumida. Então, eu não abro amanhã para o judeu, é bem cedinho, é cedinho com força. Então, assim, eu gosto de poder olhar e falar assim, espera, é como esse sol, eu não tô fazendo nada, mas a misericórdia está se renovando para mim. Eu tô aqui para pegar, né? Então, assim, eu gosto de ativar as três esferas, que é o pilar do Fortalecendo Mulheres. Ativação das três esferas. Tanto o corpo, alma e espírito. Então, eu gosto de manhã também de colocar aquele horário, logo levantar, beber água, tomar também o shotzinho, e nesse tempinho aí também o shotzinho vai já, né, se acalmando, porque não é todo dia que é tão gostoso. Gosto de fazer aquela leitura bíblica, a gente não é demorada, é rápida. É coisa de 20 minutos. E gosto de fazer uma ativação, nem que seja na frente do espelho, de uma atividade física de 10 minutos. Não é a atividade física do dia. Não é. Mas é aquele momento que eu coloco assim, peraí, sacode, desperta tu que dormes, né? Então é um tempo de, antes disso, parece que eu não estou pronta para o dia. E quando eu faço essa rotina matinal, Nani, o dia inteiro ele fica bem organizado, bem orientado. Depois que eu tenho horário da atividade física, horário da caminhada, são outros momentos. Mas esse momento da rotina matinal é só para colocar ordem, para mostrar quem manda no pedaço. Então, se por acaso o pessoal se atrapalha com rotina, começa com a rotina da manhã, a rotina matinal. Esse livro, Milagre da Manhã, ele fala milagre e o povo pensa que é um livro religioso, não tem nada a ver. Foi uma chave que o cara pegou, de fato, de colocar uma rotina matinal. Eu tive, viu, um caso de um coach que ele era de São Paulo
e ele surtava. Então eu falava para ele, antes de qualquer coisa, vai andar. Acorda às 5h30 da manhã, vai para a rua, vai caminhar. Quando ele voltava organizado. É. Por quê, gente? Por conta da caminhada? Sim. Mas por conta de fazer a mesma coisa todos os dias. Então o corpo já estava condicionado àquilo, dava tempo da mente colocar a ordem no pedaço. É. Tem essa função. E o condicionar, né? A repetição, ela vai proporcionar esse condicionamento que é extremamente importante para que a gente melhore sempre. Eu Porque, amei. Pode falar. pode falar. Não, pode falar, Eu se amei o amor. termo que você colocou, produtivo. Você sabe que eu não uso mais esse termo, porque nem sempre conecta com as pessoas que me seguem, né? Mas eu amo esse termo. Para mim é uma coisa que eu tenho na minha mente. Eu preciso ser produtiva. E eu tenho, assim, algumas coisas que são sistemáticas mesmo, né? Para que eu seja produtiva. E isso é uma coisa legal. A gente precisa se conhecer. Saber como a gente funciona nesse sentido. O que eu preciso para ser mais produtiva? O que eu preciso para experimentar essa rotina matinal, por exemplo? O que eu preciso? Por exemplo, eu amo quando você coloca as suas planilhas, que você vai lá e marca que já fez aquele dia. Sim, Né? eu tenho aqui. Tenho essa. E aí eu vim desenvolvendo, vim melhorando, né? E aí elas estão aqui, ó. Olha lá. Então tem tudo aqui, ó. Tem minha alimentação, água, atividade física, se meu intestino funcionou, né? Eu gosto bastante de dormir ouvindo áudios de reprogramação com relação ao doce, né? Eu estipulo uma quantidade de vezes que eu vou comer doce no mês, a minha oração, a leitura da Bíblia. Aqui é a meditação, aqui é o horário que eu dormi, eu acordei, eu comecei a anotar também, e a minha janela de um dia. É. E pode falar, Lu. Não, diga, fala da janela de um dia. E aí, assim, dentro, né, desse planner, desse controle, esticar isso, eu vou o quê? Sempre melhorando. Então, assim, ó, tá, então, isso daqui não foi legal, o que que não foi ok, o que que eu preciso melhorar, e vou fazendo essa autoavaliação. Porque o preencher, ele já vai aumentar o comprometimento Consciência. naquilo, exatamente. Já vai aumentar a consciência, o comprometimento, eu saber que eu tenho aquela sensação de ok, né? A gente libera dopamina, ativa o sistema de recompensa do cérebro quando eu vou lá e falo, caramba, né? Eu disse que eu ia comer doce 5 vezes no mês, eu consegui, eu concluí, eu disse que eu ia, né, beber água 2 litros todos os dias, e aí, pelo menos 28 dias do mês eu consegui, enfim, né? E aí isso vai dando uma motivação para que melhore o que precisa ser melhorado e consiga enxergar aquilo que não está tão legal. Eu percebi durante esse mês que o meu intestino, por exemplo, já não está tão ok. Então, eu estou investigando, eu estou olhando, eu estou cuidando, eu estou fazendo alguns testes, eu estou estudando sobre isso. Por quê? Porque é algo extremamente importante, né? 80%, me corrija se eu estiver falando besteira, Lu, mas 80% da serotonina está no intestino, né? Sim. Então, é extremamente fundamental, porque né, o neurotransmissor do bem-estar, que vai desencadear em vários outros aspectos, né? Então, é algo que eu preciso olhar. Se eu não tivesse com o meu planner, eu não teria conseguido identificar, porque não é algo que me faz mal, não é algo que me gera nada ruim, nem negativo, enfim. Mas é algo que não está ok. O ideal é uma vez por dia, todos os dias. E aí eu vim fazendo essa observação, tá, eu tô indo 50% do tempo, né, de 30 dias eu tô indo 15 dias. Não está ok, isso precisa ser melhorado. E aí eu consigo, né, olhar e aí vai melhorando os outros sistemas, né? Então, o sistema intestino é aí vai melhorar, de repente, o humor, vai melhorar a concentração, à medida que isso vai melhorando, né? Então, é fundamental. E eu amo, e eu faço sempre, eu não abro mão. Ô, Nani, eu anotei umas coisas aqui para falar sobre isso que você está colocando, mas ó, a Giovana está perguntando o que é a janela de um dia. Ah, tá. A janela de um dia, e aí, Gi, isso eu aprendi com a nossa mentora, né, a Alessandra Camilo, o que que ela trabalha, né? Ela fala que a vida é um conjunto de várias janelas. Então, você dormiu, né, e acordou, você acordou e dormiu entre o horário que você dorme e você acorda e você dorme, você tem aí a janela de um dia. Então, dentro dessa janela de um dia, a gente tem que olhar
para as três áreas da vida, para a saúde, para os relacionamentos e para a parte profissional. Então, dentro, né, da minha janela de um dia, eu tenho que dar atenção para essas três áreas. E aí, dentro da minha janela de um dia, eu tenho um outro planner aqui, né, onde todos os dias de manhã eu faço algumas anotações e no final do dia eu faço algumas anotações. E tudo isso é o quê? É o que vai me levando a progredir, é o que vai me levando a melhorar, então, que vai me trazendo sempre para o centro, né? Então, aquilo, até no desafio de 21 dias, tem lá, é aqui que eu coloco, né? Então, ó, três coisas que eu agradeço hoje. Todos os dias, no final do dia, eu vou e eu coloco três coisas que eu tenho para agradecer. Por quê? Porque isso é algo que precisa ser feito todo dia, né? Então, Show hoje, de bola. né? E uma E coisa aí, que eu acho legal, Nani, muita gente pode olhar as suas planilhas, eu também, você vai, se você olhar aqui na minha casa, na minha frente tem um planner no mural, e eu tenho o meu planner também, que eu nem amei o planner que eu comprei esse ano, o ano que vem vou ser mais criteriosa, ou vou colocar em prática o sonho de fazer o planner Fortalecendo Mulheres, vamos ver se sai esse ano. conte comigo se É, precisar de algo sobre isso, Lu. Vai olha, ser um verdade, prazer. Nani, verdade. Show de bola. E muita gente pode falar assim, mas a gente fica muito escravo disso, a gente fica dependente, muito pelo contrário. Eu falo assim, olha, ele é meu chefe, o planner. Minha agenda, o que você tiver aí, as suas anotações, suas planilhas, né? É o nosso chefe, mas ainda bem que eu sou chefe dele. Ele não vai mandar eu fazer nada que eu não mandei ele fazer antes. Só que se eu ficar à disposição das vontades, eu vou naquele momento, pode ser que eu não estou com tanta vontade, mas antes, no momento onde eu estava mais sensata, eu planejei. E como eu tenho um objetivo maior, no momento de planejar, eu coloquei coisas que são coerentes a esse objetivo maior. Eu não fico à disposição da minha vontade. Então, isso é Perfeito. importante, meninas, de fazer um planner, de fazer propósitos, de fazer uma planilha como a Nani faz. Se organize da maneira que você se encontra, mas entenda que se você ficar à disposição daquele momento, naquele momento pode ser que você não está com tanta vontade assim. Pode ser que você brigou com o marido, pode ser que você comeu doce, e são coisas que fazem a gente ficar vagarosa, fazem a gente ficar confusa. Pode ser que aquele dia alguém falou mal alguma coisa para você e aí você vai perder o pique. Mas se está determinado, você vai treinar a constância. Alguém me perguntou ontem, numa mentoria que eu estou encerrando com algumas meninas que até estão aqui, algumas. Como é que a gente faz para ter constância? E o melhor jeito de ter constância que eu encontrei, eu tive um tio que ele era líder do AA, do Alcoólicos Anônimos. E ele dizia que eles, para não beberem, eles não falavam, nunca mais eu vou beber. Eles falavam mais 24 horas. Então, é isso, gente. Você não vai olhar e falar assim, eu vou fazer isso aqui para sempre. Ou eu vou fazer isso aqui por 40 dias. Não é? Nós estamos aí nos 21 dias aí, cada uma tirou, fez uma abstinência aí, eu tirei o café. E ontem e hoje foi cruel, né? Falei, não é possível que só tem uma semana, gente. Ainda faltam duas. O que eu fui inventar? Não é? Mas se eu ficar pensando nisso, faltam mais 2 semanas, eu vou fazer café e vou tomar. Agora, é só por hoje. Agora, se eu pensar, é só por hoje. E amanhã, eu vou falar só por hoje. Passam os 21 dias, não com facilidade, mas eles passam com aprendizado. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente se determina, primeiro que a gente mostra quem está no controle. Não são as minhas vontades. Nani, eu costumo falar que vontade não tem força. A única força da vontade é fazer a gente ir deitar e não fazer nada. Colocar a perna para cima, deitar na rede. Não é? Comer os doces tudo todo dia. Essa é a força da vontade. A gente tem que usar a força da disposição, a força da intencionalidade, a força da persistência, a força da constância, não força de vontade. Vontade não é... A única vontade que é boa é a vontade de Deus. A nossa vontade, ela não é boa, né? Outra coisa também que eu marquei aqui, que você... Eu vou falando, você me corta, tá? Não, fica à vontade. Que eu marquei. Então, quando a gente faz uma organização dessa, a gente mostra que nós somos donas, nós estamos no governo dessa vida. E é interessante, assim, que se a gente for pensar, é por 40 dias que eu vou fazer isso, é muito. Eu vou pensar hoje. Mas eu preciso me programar para os 40 dias quando eu quero inserir um hábito.
Eu preciso me programar para 7 dias para mudar alguma coisa simples. Eu preciso me programar para 21 dias. Eu preciso. Para 28, né? Tem a Caroline Leaf defende 28 também. Eu preciso me programar para períodos onde deu tempo de eu renovar, de trazer um hábito novo e de passar o tempo da crise. Então, olha só, eu deixei de comer laticínio também, né? Então, foi uma coisa muito difícil para mim. A carne foi tranquilo, faz muito tempo, né? O glúten foi em 2016, foi tranquilo. Esses dias eu comi uma coisa com glúten, me dei muito mal. E o laticínio foi muito difícil. Mas existia uma inflamação aí, né? Desenvolvida e que não fazia bem. Nani, 7 dias. Eu estava uma fera. 7 dias foi só para sair do meu organismo. Quando passou mais um tempo, né? 14, 21 dias, eu ainda estava inconformada. Eu tinha passado todo esse tempo sem comer queijo, né? O leite eu não curto, mas o queijo, iogurte, eu dizia que eu podia passar a vida inteira só comendo iogurte. E iogurte de vegetais não é bom. E aí passou aquele tempo, sabe? E aí na minha cabeça tava assim, não, eu não vou ficar a vida inteira sem comer. E aí só que passou. Quando eu comecei a usar isso, não, peraí, é só mais hoje. Passaram os 40. Depois que passaram os 40, a minha mente já estava determinada de que aquele alimento eu não preciso dele. O que Melhor, aconteceu? né? O que aconteceu? Até porque eu não estava conseguindo emagrecer nada depois do primeiro Covid que eu peguei. E aí, depois disso, em questão de um mês, aí 1 mês e meio, eu tinha ido 5, 6 quilos embora, sem esforço. Era por conta decorrente dessa inflamação. E aí, o que aconteceu? Quando me dava vontade, eu olhava para aquilo e falava, não vou correr o risco mais não. E Não vale aí a eu pena. comecei a experimentar os queijos vegetais, o queijo de castanha de caju. Até agora eu não achei nenhum bom não, viu? Estou na procura ainda. Mas não são tão ruins assim. Eu já comecei a adaptar. Né? Eu não adaptei com o preço deles também não, porque hoje, se o povo não começar a comer logo, eu não abaixo o preço, né? Mas a gente pode mudar a nossa mente. E aí, se a gente não se dedica a ter um período, né? Por mais que a gente pense, é só mais hoje, eu vou ficar por tantos dias e eu vou ver qual foi o resultado lá na frente. Se o resultado foi ruim, eu posso retroceder. Mas se o resultado foi bom, eu duvido alguém inteligente querer retroceder. É, Não vai, né? não. E a neurociência, ela explica, né, Lu, que assim, uma das formas da gente mudar, né, todas as conexões, tudo, é a abstinência, né? É você ficar um determinado período sem aquilo, né? Então, eu tenho, né, o desafio 30 dias sem açúcar, por exemplo, que ele traz essa finalidade também. Não é somente ficar 30 dias sem açúcar, mas é passar por esse período, né, que acaba sendo, né, uma É abstinência, assim. mas porque você muda tudo, a forma como você olha para aquilo, né, a forma como você, né, se sente com relação àquilo, e aí como você se sente, aí fica muito mais fácil de você diminuir a quantidade, a frequência. Por quê? Porque você acaba percebendo que depois da abstinência é muito melhor você ficar sem aquilo do que você consumir, É sim. né, aquilo. E o E que aí, você falou há pouco, eu te uhum, cortei, pode, pode pode falar. falar, eu já ia entrar no outro ponto. O que você falou há pouco do sistema de recompensa. O nosso sistema de recompensa, meninas, ele é assim, um funcionamento que a gente tem orquestrado da nossa parte neurológica, especialmente no nosso cérebro, que faz a gente querer mais de tudo que a gente considerou bom. Então, por exemplo, se tem uma festinha e eu comi um brigadeiro, antes mesmo de pensar, o meu sistema de recompensa já começa a gritar. Outro, 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 antes de pensar. Se você chegar a pensar, ele vai usar sabotadores e vai falar, poxa, mas só hoje. Você está numa festa, também não dá para ser tão clica assim. A ponto de você ser impulsionada por substâncias químicas, inclusive, a ir lá e buscar aquele brigadeiro e comer mais um. E depois o que acontece? Quando você acaba de comer, o sistema de recompensa pede mais. E o grande problema é que, nesses casos, o que vem em seguida é o ciclo da culpa. E a culpa faz com que a gente se sinta tão mal, que a gente faz o quê? Ataca o brigadeiro de novo, já que já comeu muito.
Por que não? É o Então, quando a ciclo. gente é o ciclo. Então, quando a gente tem propostas, né, tem propósitos de falar, vou ficar tantos dias sem ingerir determinada coisa, especialmente, por exemplo, o açúcar, que passou 21 dias, eu acho difícil que você vai querer voltar. Mas, quando a gente se abstém, aquela crise, de fato, da abstinência vai passar uns 7 dias, no máximo. E depois que passou, você vai conseguindo já perceber os resultados. Mas o seu sistema de recompensa começa a ser alterado. Você começa a ter prazer, por exemplo, por ter falado não para o bendito do açúcar. O prazer de falar, eu consegui falar não para ele. Né? O café, por exemplo, para mim, é a única coisa, Nani. Falo que eu não sou a pessoa refém de alimento nenhum. Mas o café, não sou refém dele também. Eu fico sem ele. Mas é o que eu sinto falta. É a única coisa. Única. De resto, não tem graça. Você falar para mim, vamos fazer um jejum de tantos dias. Se o médico liberar para fazer, vamos fazer. Agora, falar, vai ficar 21 dias sem o café, aí me pega. Então, é isso que eu tenho que tirar para que o meu corpo não fique dependente dele, né? Não fique viciado nele aí também. Uma coisa que você colocou também, que eu achei bastante interessante falar, foi essa relação do cérebro com o intestino. Como que muitas coisas o nosso intestino lê, especialmente na questão de horários. A macrobiota do nosso intestino, E o ela ciclo circadiano. funciona, não é? Ela funciona diferente quando tem luz e quando não tem. Existem defesas do nosso intestino que elas vão entrar em ação quando tem luz ou quando não tem. Umas funcionam num horário, outras funcionam no outro. Então, se a gente não deixa esse equilíbrio acontecer, dá uma bagunça no nosso intestino. E aí o que acontece? Existe uma relação, o intestino é considerado o segundo cérebro. Existe uma relação tão grande entre cérebro e intestino, de neurotransmissores que são produzidos, substâncias químicas que são produzidas, que o nosso cérebro, então, ele passa a ser mais vagaroso ou mais agitado, e a gente nem sabe por quê. É só porque a gente não respeitou a questão de horários, horário de colocar comida para dentro, horário de o banheiro, né? Por exemplo, hoje em dia está muito na moda, graças a Deus, sou feliz por isso, os probióticos. Não é? É bom que existem para ajudar, né? A gente nesse processo. Mas tem probióticos que a gente toma de manhã e tem outros que a gente toma de tarde. Por que será? Não é? Então a gente precisa respeitar Os sistemas, né? Perfeito. E assim, quando você falou, né, Lu, que eu achei bem, bem bacana, que você falou dessa questão, não sei se você usou esse termo, mas veio ele para mim, da questão do autogoverno, né? Que é você ser dona ali das suas decisões, isso você, aí. né, você decidir aquilo você falar, né? Você realmente mostra que você está no controle ali da sua vida mesmo, né? Que você não está, enfim, que você está no governo da sua vida. E a gente vai Não ter a estamos de tendência, brincadeira, né? sim, A gente não está de exatamente. brincadeira. Não. E a gente vai ter a tendência sempre de pender, como você falou, né? Perfeito, muito bem, ao que é mais gostosinho, né? Aí ali na rede, o docinho, a gente vai ter essa tendência, né? Pelo nosso mecanismo de funcionamento também, né? Que a gente está programado para buscar prazer e fugir da dor, né? Então, uma rede ali, então dormir, né? Até mais tarde, comer um docinho, é tudo formas ali de buscar prazer É. e fugir da dor. E aí, somando tudo isso, né, o que você falou da questão do só hoje, né? Eu só tenho que olhar para aquilo hoje. Quando a gente olha, que nem eu faço aqui, eu faço todo um planejamento do meu mês, então começo do mês, final do mês, quais são as minhas metas, meus objetivos com relação à minha saúde, enfim, o meu negócio também tem, né, tudo isso para que eu olho. Então é muito importante saber por que você decidiu aquilo, né? Porque, por exemplo, você comentou que você passou uma barra aí por conta do glúten, né? Você ficou com o pescoço inchado e tal. Ainda Então, tá, assim, né, menina? Ainda tá, né? Tudo vermelho por aqui. Mas...
E aí você sabe o porquê não comer ou não exagerar. Então, saber por que que você tomou aquela decisão, porque às vezes eu percebo, Lu, que Sim, muitas pessoas elas querem algo, mas elas não sabem de verdade por que que elas querem aquilo. E aí não perfeito. consegue ter a constância, por quê? Porque não tem força suficiente para concluir aquele dia, porque aquilo não faz sentido de fato, né? Então, qualquer decisão que eu tomei a decisão de acordar todos os dias às 5:30 da manhã, tomei a decisão de deixar de comer o doce ou de me exercitar, seja lá qual for a decisão que você tomou, é extremamente importante que você tenha muito claro por quê. Porque fica muito mais fácil você concluir o seu dia e falar, não, eu vou fazer isso é só por hoje. E aí você está ancorado com algo, você está fazendo aquilo É, por hoje, porém por algo maior no futuro. E às vezes o futuro isso é aí. 30 dias, 60 dias, você pode pensar em um ano, ou você pode pensar até na sua velhice, quando você, né, tiver 60, 70, 80, 90, 100 anos, né? Mas saber por que de fato a gente, porque às vezes a gente não consegue ser constante, cede aquilo que é mais fácil ou que é mais gostosinho, porque aí não sabe por que que tomou aquela decisão, né? Foi algo ali que veio e tal. E aí se frustra por não conseguir ser constante, né? Como que você É. vê isso, Lu? Nani, eu estou lembrando de uma situação que me aconteceu. Há uns anos atrás eu sofri um acidente de carro, eu dei PT no carro. E a minha perna esquerda ficou presa nas ferragens do carro, né? E assim, tratei bastante do joelho, tratei bastante porque deu uma lesão muscular e afundou o músculo, né? Então, tratei bastante e essa lesão também do músculo provocou uma bursite no meu quadril. E aí, passou tempo e sempre vai enrolando um pouquinho. Aí eu fui ao médico e ele falou, tem uma bursite. Eu falei, dá para reverter? Aí ele falou, é difícil, mas dá. Eu falei, então fechou. Eu não sei se eu vou conseguir isso ou não, mas na minha cabeça entraram 6 meses. 6 meses, eu vou fazer 52 anos, eu não sou novinha. Graças a Deus eu tenho tudo em ordem, ossos fortes, como diz a endócrino, né? Mas na minha cabeça entraram 6 meses. Eu não vou ficar mais, deixar isso prolongar mais tempo para cuidar disso lá na frente. Então, cada vez que eu tenho vontade de falar, hoje eu não vou fazer atividade física, eu falo, pô, mas e os 6 meses? E 6 meses foi uma meta corajosa, porque quanto tempo eu estou com isso desenvolvendo? Né? Mais de 10 anos que fui enrolando com a barriga aí, né? Fui empurrando com a barriga. Então, assim, 6 meses é uma meta abusada. Então, assim, eu sei que eu preciso cuidar, tomar o colágeno certo, e eu preciso da atividade física, é essencial. Fortalecer esse músculo é essencial. Então, cada vez que eu tenho vontade de falar, hoje não, foi mais de uns 6 meses. Não vai chegar lá no médico daqui 6 meses e vai estar pior do que chegou. Então, a gente determina essas coisas também, né? A gente precisa ter motivadores. Né? Tem motivadores, como coachings, a gente sabe disso, que são pelo prazer. Tem motivadores que são pela dor. E é isso aí. Né? Eu preferia não ter isso. E se eu não tivesse, talvez eu até me dava folga. Não é? Então, assim, existe um motivador. Algo que me faz levantar e falar, não, peraí, eu vou sim. Não é? E para mim, assim, com essa meta, não andar nem para falar, vou fazer um tipo de atividade física. Não dá. Eu preciso fazer alguma caminhada, uma atividade, né, mais aeróbica, eu preciso fazer a musculação. Não tem como. Não tem jeito. Eu falei, então, e depois disso eu ainda vou treinar a corrida. Né? Olha Então, se a só. gente não tiver motivações, não tiver metas, não tiver onde a gente quer chegar, a gente para. Né? E aí o que é mais interessante, a gente para e essa bursite vai trazer outras ites junto. E aí vai dar para melhorar lá para frente? Dá para melhorar, sempre dá. Mas vai ser mais difícil. Sim, e aí, né, por que que eu vou deixar para É, quando ficar mais difícil? Porque a tendência natural não é melhorar, não é ficar mais fácil, né? A é, tendência natural física mesmo, né? É que as coisas, exatamente. né, elas vão ficando cada vez mais difíceis, e tudo bem, é o ciclo, né, da vida. Mas É, assim, quanto antes eu fizer isso, quanto antes eu resolver, é, quanto antes eu cuidar, mais tempo eu estou ganhando de deixar isso melhor. é lógico, para a gente ter uma possibilidade boa, né? Deixa eu perguntar uma coisa para as meninas aqui na live. Quem das meninas aqui
tem filho pequeno, entenda filho pequeno até uns... Vai, vamos colocar a idade, então. Vamos pensar diferente. Quem tem filho pequenininho ou quem pretende ter em breve? Coloca aí na live. Quem tem filho pequeno e quem pretende ter em breve. Eu quero compartilhar algo que esses dias me foi perguntado. E aí, uma coisa que... a resposta eu acho que foi interessante. Eu tenho filho só grande. Eu sou vovó, eu tenho neto, né? Então, assim, eu já passei por algumas fases aí nessa questão de criação de filhos. Qual a idade, Kênia? Coloca a idade dele aí, do filho ou dos filhos, né? Quem tem e quem pretende ter aí nos próximos 2, 3 anos. Bora. Nem tão breve assim. Vamos ver. Pretendo ter a Daniela, olha lá. Show de A bola. Dani, a Dani pretende ter 3. Olha lá. 2 meninos e uma menina, não é, Dani? A minha tem 4, né? Tem 4 anos. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui, você já tem filhos, Nani? Não, eu tenho uma enteada, mas ela já é grande. Ela fez Tá. 17 anos agora. Olha lá. Tudo isso que a gente está falando agora, uma pessoa me perguntou outro dia. Quando você vai vir, se você chegar na minha casa, Nani, a gente tem a planilha da nossa Nutri. Né? Tem eu, o Maurício e o Levi. Nutrição é uma coisa que a gente sempre passou, sabe? Enquanto família, a gente sempre teve acompanhado com o nutricionista. E aí, você vai ter ali o cardápio das 3, né? Dos 3 aqui. Mas eu tenho um cardápio que eu coloco na porta da geladeira e não sigo ele à risca, mas ele é a minha base para que eu possa ir ao supermercado, pedir ao supermercado, né? Para não ficar perdida. E a minha base, eu quero mexer, hoje eu quero fazer tal coisa, ou tal coisa não está bonita hoje para comprar, e nem então eu comprei outra coisa. Eu posso mudar naquilo que eu já organizei. Então, assim, você vai olhar isso, você vai olhar os horários e tal. Mas, esses dias, uma pessoa me perguntou, e quando você tinha filho pequeno? A mais nova tem 9. Quando você tinha filho pequeno, você também fazia assim? Você também tinha essa rigidez com seus horários? E aí eu parei para lembrar, né, para pensar. E eu falei, peraí. Quando eles eram pequenos, eles também tinham a rotina deles. Tanto que o mais novo, um dia, não sei nem se ele lembra, ele parou na frente da rotina do mais velho, o mais velho já lia, né? E ele começou a ler muito cedo, o mais novo. Ele parou assim, tudo apertadinho, ele falou, não tem a hora do xixi na rotina do Matheus. Essa rotina é do Matheus, não é sua, né? Então, assim, não se perde para ir no xixi, né? Para ir fazer xixi. Então, não só eu tinha, como eles tinham também. Só que quando eles eram pequenos, aí que eu tinha a rotina. Aí que eu tinha tudo organizado, tudo, porque eu tinha que dar conta da minha cabeça e da cabeça de 2. Eu tinha que dar conta de agenda escolar de 2, eu tinha que dar conta de ajudar em estudar a prova, eu tinha que dar conta da aula de inglês, da aula de tênis, da aula de futebol, eu tinha que dar conta do médico, eu tinha que dar conta... Era muita coisa. Então, se eu não tivesse organizada naquela época, como é que eu sobrevivia com saúde mental? Ia sobreviver, mas sem saúde mental. Só que tem um detalhe. Tem noite que esses carinha não dormem. Tem noite que dá febre. Tem fase, eram 2 ainda. Olha lá, quem quer ter 3, presta atenção. Eu tive um atrás do outro. E aí tem noite que esses carinhas não dormem. E assim, quando um pega uma coisinha, o outro pega também. E parece que eles combinam que é assim, ó. Se for uma conjuntivite, como meus tiveram, um teve por 15 dias. Esse acabou de... Já estava sarando, esse pegou. Esse estava sarando, o outro pegou de novo. Falei, tá de brincadeira, né? Então, existem esses momentos onde a gente é sensível. Presta atenção, meninas. A gente é sensível e a gente fala assim, não, hoje eu preciso dormir até um pouco mais. Hoje eles dormiram, eu vou dormir também. Foram para a escola, eu vou dormir, que eu vou colocar minha cabeça em ordem. Só que a gente tem para onde voltar. Quando aquela fase passou, eu volto para minha rotina. Por exemplo, Nani, fui viajar agora há pouco e fiz um curso logo na sequência. Eu passei 2 fins de semana de agosto diferente do que eu estou acostumada.
Quando eu voltei de viagem, eu precisei passar um dia inteiro de molho, bem dizer, colocando o corpo físico no lugar. Restaurando, né? Restaurando, depois eu precisei colocar as coisas em ordem. Mas como é que eu faria isso se eu já não tivesse deixado uma organização prévia? Ia me dar muito mais trabalho para colocar as coisas em ordem e talvez eu não achasse o caminho de volta. Então, meninas, enquanto tem filhos pequenos ou tem uma situação difícil na casa, na família, na sua vida, né? Uma questão aí que ninguém quer, mas às vezes pegam alguma coisa e você tem que mudar isso, né? Eu sofri muito, Nani, o ano passado com o primeiro Covid. O primeiro Covid, ele me tirou, ele roubou de mim quem eu era. Eu não conseguia caminhar. E eu estava numa rotina de atividade física de quase 3 horas por dia. Então, era o melhor momento como que fala? Disposição mesmo, né? De condicionamento físico. E assim, aquele primeiro Covid me roubou de quem eu era. Ele roubou meus minerais, ele roubou minhas vitaminas, ele me roubou. Se eu não soubesse para onde eu queria voltar, eu estava no roubo até agora. Eu só consegui achar o caminho de volta, ser chata com médicos, ser chata com nutricionistas. Eu só consegui porque eu tenho uma organização. Então, assim, se eu não convenci vocês com esse exemplo, vocês vão ficar desorganizadas. Não é? Nossa, perfeito. E assim, isso vale, né, assim, para tudo, né? E eu trago muito isso, né, dentro, né, dos processos de emagrecimento. Até mesmo assim, que nem esse ano eu fui viajar, né? Março a gente foi viajar, então foi uma viagem de, acho que foram 15 dias, né? Lógico que aí não existe rotina, não existe atividade física, não existe, né, uma alimentação, uma regra, né? Vamos dizer assim. Mas logo que eu voltei, como você falou, eu já sabia, né, para onde eu queria, por que que eu ia fazer aquilo. Eu cheguei no aeroporto, né, pegamos o carro, chegamos aqui em Rio Claro, que é onde eu moro, e a gente foi direto fazer a feira, né? Por quê? Sim. Porque eu precisava reorganizar a minha rotina, voltar para a minha rotina. Então, assim, eu já sabia, né, para onde que eu queria, só que, assim, tudo isso já estava tudo muito claro, muito pronto. Então, eu já tinha ali o que eu precisava comprar. Então, tudo isso é um exemplo, né, de voltar para a rotina que muitas vezes, né, pessoas saem da rotina, têm dificuldade de voltar, mas isso vale, por exemplo, até mesmo para um final de semana. Né? Se você não sabe ali naquela semana qual é o seu objetivo, para onde você está indo naquela semana, né, fica muito mais difícil você se perder. E aí, por isso que também eu vejo que muitas pessoas elas acabam engordando muito também, e aí não acabam se perdendo, por quê? Justamente por conta desse planejamento, essa organização, e não sabe para onde está olhando de fato e de verdade, né? E aí faz aquilo ali só pensando no momento, na recompensa momentânea, e não pensando, né, na recompensa tardia, no que vem depois, enfim. Mas perfeito, Lu, muito, muito bacana tudo Olha, isso. imagina que você falar que você foi viajar e foi diferente e tal, e já sabia o que tinha que fazer. Imagina você volta de viagem e você fala assim, puxa, agora que eu tô voltando, eu preciso ver onde eu vou morar. Eu preciso saber como eu vou voltar para casa agora. Eu não sei como eu vou voltar para casa, eu não sei onde eu vou morar, não sei que trabalho eu tenho. Eu não sei nada. Voltar, não ter para onde voltar a nível de organização, é isso. É isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, o tipo de organização das pessoas, a nossa tendência, às vezes, porque a gente não dá conta, é julgar, é criticar. Então, você não dá conta ainda, você pode dar. Você não entendeu que aquilo ali vai direcionar a vida, vai facilitar, vai tranquilizar. Só vai isso, só vai tranquilizar. Eu me lembro, Nani, que quando meu filho casou, a vida nova, né? Tudo novo, né? Ele olhou para mim e ele falou assim, ô mãe, eu já entendi. Eles são autônomos também, né? São empresários também, ele e a minha nora. Eu já entendi. Eu preciso fazer uma rotina. O cara teve para onde voltar. Olha só, que bacana, que O cara teve para onde interessante. voltar. Aí o povo falava que era igual da Super Nani. Gente, a Super Nani... aí, Nani, a Super Nani. A Super Nani, não sei quem lembra da Super Nani.
A Superna não inventou nada, a gente também não inventou nada. É terapia comportamental, ela funciona. TCC, Ela sim. funciona, né? A teoria comportamental funciona, então é isso, né? Lembra da Sim. Super Nani, Nani? Sim. Andava com Já é a a segunda lacinha. vez que me chamam de Super Nani hoje. Olha, é verdade. Ainda bem que eu Ah, gostava dela. Se você gostava também, pega como elogio. Mas é isso, sim. gente. Eu acho que, de fato, assim, a ideia aí, acho que era trazer um convencimento mesmo, influenciar mesmo, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, né? Eu trabalho com gestão de emoção. E aí a gente começa a trabalhar tantas outras questões e a pessoa fala, não, mas eu queria ser uma pessoa mais paciente. Só que espera, tá tudo desequilibrado dentro de você. O que você está comendo, a que hora você está dormindo, a que hora você está acordando, qual a atividade física. E aí a gente vem trazendo como você está respirando, como eu trabalho em mentoria, tanta coisa. Espera aí, como você está se olhando, como você está agradecendo. Não é? Então a gente começa a trazer esses conceitos e a pessoa começa a olhar e falar, opa, peraí. Né? Então, gente, não tem mágica. Não tem mágica. Tem um rapaz que eu sigo na internet que ele fala, não tem mágica, tem método. É, exatamente. É. Tem método. Né? E assim, acreditar, algo que eu penso muito, né? Você precisa acreditar na sua capacidade de progredir. Sim, Você não precisa acreditar em coisas muito grandes, mas você precisa acreditar que você consegue progredir. Se você não bebeu 1 litro de água hoje, você bebeu 1,2 litro, hoje você já progrediu. Se você fizer isso mais amanhã, você já progrediu. Então, acredite na sua capacidade de progresso. Por quê? E valorize, né, os pequenos progressos, né? Porque todo castelo um dia foi só tijolo, né? Foi só areia e foi areia. construído, né? Então, olhar mesmo, né, para esse progresso, confiar nisso e é isso que vai trazer a constância, né? São vários pontos que vai juntando e que vai conseguindo e facilitando ter uma rotina, né? É. Ô, Nani, Uma tá me rotina. ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me Ah, então tá ouvindo? bom. Não, é que entrou uma ligação aqui no meu celular, mas eu aprendi como resolve isso. Fecha o microfone e abre que dá um boot aqui. Então Ah, deu legal. certo. Deu. É isso aí, bonita. Muito gostoso bater papo com você e espero que tenha contribuído aí também com a moçada, né? A gente entendeu o quanto é importante a gente. Você devia fazer um e-book desses planners todos para a gente poder adquirir. É uma boa ideia, né? É uma É, boa ideia. Vamos pensar sobre isso também, se você, né, topar e eu puder contribuir de alguma forma ai, para o seu show. projeto, né, que você Quero falou que sim. você tem aí, porque é algo que eu, né, me apoio muito, me ajuda muito, gosto Valida, né? E tem muito, validado isso que é importante. muito. É, e E é essa coisa comprovado, né, é, cientificamente, de que contribui em vários aspectos aí. Então, eu vou pensar sobre isso, sim, né, sobre eu essa quero sim, questão. viu? Vamos Ai, conversar que bom. sim da gente pensar no planner. É um Sim. sonho esse planner, sabe? Onde a gente possa realmente. Eu comprei esse ano, paguei caro com força. O ano passado o meu era mais legal, mais simples. Mas o sonho é que tenha tudo nele, sabe? Que a gente possa ter a rotina matinal, que a gente possa ter a leitura bíblica, que a gente possa estar ali direcionada, né? Olha que legal. Nossa, se eu puder contribuir, vai ser um prazer, com Maravilha. certeza. Vamos A conversar gente disso sim. vamos sim. Tá bom, bonita. Espero ter ajudado. Gratidão, foi muito Amém. bom ter você aqui comigo. Que bom que deu Amém. certo de fazer, foi muito bom bater esse papo. Gratidão para cada uma que está aqui, ou que passou por aqui, ou que vai assistir gravado depois, né? E pode dar essas considerações finais, por favor, Lu. Bonita, é assim, como é gostoso encontrar pessoas profundas, né? Como é gostoso encontrar pessoas profundas. Em tempos de tanta superficialidade, encontrar gente que leva a vida a sério. Sabe, Nani, assim, eu sou uma pessoa que sigo aí o cristianismo, né? Não gosto de chamar de religião, não, porque a palavra religião foi muito deturpada, né? Mas eu sigo o cristianismo como estilo de vida, não é? E eu vejo assim como muitas vezes a gente não entende que
cuidar desses detalhes também é seguir o cristianismo. Porque quando a gente vai ler o livro de Provérbios, por exemplo, a gente vê quantas orientações a gente tem ali, orientação, acho que é a melhor palavra, que a gente tem nesse livro, tantas instruções, é essa palavra que eu queria lembrar. Instruções a gente tem ali para viver bem, para viver com sabedoria. E aí quando a gente encontra pessoas profundas que querem viver com profundidade, querem viver com intensidade, querem fazer a coisa direito, não quer brincar de viver, não quer deixar a vida levar, a vida leva eu, quer fazer a vida de verdade. É muito gostoso. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente se conectou por conta desse ponto. Nossa, é verdade. E muito, 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 muito grata, Lu. Sou muito grata mesmo Sou, querida. por você estar aqui, por esse bate-papo, né? Muita, muita gratidão mesmo. Que bom que deu certo. Acho que a gente se conectou em vários pontos. Esse com certeza é um, né? De estar no governo da vida, de realmente não estar aqui para brincadeira, de estar aqui realmente para viver, viver bem, né? Viver uma vida boa. Viver uma vida boa não é fazer só o que quer, só o que é gostosinho, mas é fazer aquilo que precisa ser feito, né? Eu posto lá todo dia, bora fazer o que tem que ser feito. Isso eu levo para tudo, em todas as áreas, né, da minha vida. E fazer o que ser feito é fazer conexões com pessoas tão especiais assim como você. Então, Show de gratidão bola. no meu coração. Eu que agradeço, bonita. Deus abençoe, Então, viu? amém. Um beijo, Lu, e para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.